Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor nesse instante, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Nós vamos ler do verso 7 até o versículo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai de amor, Pai de misericórdia, acabamos de ler, ó Deus, a Tua palavra. Sabemos que ela é a verdade, ela é inspirada pelo Senhor. É a palavra do Senhor revelada a cada um de nós. Aqui está, ó Deus, parte da Tua igreja presente, outros irmãos acompanhando pela nossa transmissão. E nesse instante, ó Deus, a nossa oração é apenas uma, e tão somente uma. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Apesar de nós, apesar da nossa desobediência, apesar do pecado que existe no nosso coração, mas nós declaramos nesse momento que nós precisamos da Tua palavra. Precisamos da Tua palavra como farol a nos guiar, como lâmpada para os nossos pés, como luz que haverá de iluminar o nosso caminho. E por isso, ó Deus, clamamos e pedimos que a Tua palavra seja nessa noite pregada com fidelidade e que o Teu Santo Espírito possa aplicá-la ao nosso coração. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, conta a história que o embaixador norte-americano que residia, o embaixador nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, pelo período da Segunda Guerra Mundial, um período muito tenso, os Estados Unidos, Inglaterra e outros países lutavam contra o poderio crescente de Hitler na Alemanha nazista. Precisava sempre estar em comunicação com o seu país. E aí essas comunicações, elas são ultra secretas. Ele não podia usar o telefone, a probabilidade daquele telefone estar grampeado era muito alta. E geralmente saía malotes lá da embaixada, todos os dias de navio, cruzando o Atlântico para chegar aos Estados Unidos. E obviamente que nesse malote existiam muitos documentos importantes. Mas conta a história que quando ele tinha um documento assim muito importante, mas muito importante mesmo, um documento ultra secreto, ele escrevia uma carta normal, colocava num envelope normal e mandava normalmente pelo correio. Numa lógica muito interessante. A lógica de que jamais alguém poderia imaginar que um documento tão importante estivesse sendo mandado por um meio tão fácil de interceptação. Não sei se vocês perceberam, o texto que nós lemos começa falando de um tesouro que está num vaso que não vale nada, ou que vale muito menos do que o próprio tesouro. O exemplo que eu dei seria aplicável no sentido de que a carta
ela tinha muito mais valor, ou o conteúdo daquela carta tinha muito mais valor do que o papel que foi usado, do que a caneta que foi usada, ou do que o envelope que foi usado por aquele embaixador para fazer essa comunicação entre os seus países. O apóstolo Paulo, então, escreve aqui dizendo que, verso, e eu peço que você permaneça, por gentileza, com a sua Bíblia aberta, não é? Ele diz que existe um tesouro, não é, que está guardado em vasos de barro. Eu não sei qual é a estratégia que você usa para guardar o seu tesouro, né? Os irmãos aí que tem muito ouro em casa, não é? Eu não sei aonde você bota, se você bota assim naquele lugar mais chamativo, ou a gente usa a mesma estratégia, deixa eu colocar aqui nesse lugar que seria o último lugar que o ladrão iria procurar. O apóstolo Paulo está falando dele mesmo aqui nesse texto, mas obviamente essa verdade se aplica a todos nós. Veja, irmãos, quando nós conhecemos um pouco da história do apóstolo Paulo, nós nos deparamos com um homem que fez uma grande diferença no cristianismo. Um homem que perseguia a igreja, judeu de judeu, fariseu, extremamente inteligente, uma boa educação, mas que foi convertido pela graça de Deus a caminho de Damasco, e de perseguidor ele passou a ser perseguido. Mas ele não era menos importante por conta disso. Um homem que tinha instrução, um homem que tinha cultura, e agora como cristão, alguém que estava levando a mensagem do Evangelho para fora, não é? Para os gentios, para fora ali do contexto de Jerusalém, para a Europa, para a Ásia, para lugares longínquos, né? Um homem que teve a possibilidade de pregar o Evangelho para reis, para o imperador, para aqueles que eram da casa de César, não é? Um homem que atingiu espaços que nós nunca atingimos ou atingiremos na nossa vida, um homem de uma sabedoria impressionante, um ser humano que deixou quantas cartas escritas, inspiradas por Deus. Nós temos 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, dentre outras e outras e outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Mas falando de si mesmo, ele diz que ele é tão somente um vaso de barro. O valor dele é zero diante do conteúdo que ele possuía. O que importa e o que vale e o que tem valor na vida do cristão não é a sua própria vida, não é o seu próprio gosto, não é a sua própria vontade, mas se existe algo que pode nos tornar pessoas valiosas, não é o corpo, e ele diz que dá o seu corpo, né? Lá na frente, nos próximos versículos, ele vai falar inclusive da morte e da vida, da entrega do seu corpo, né? E assim a igreja foi martirizada, e assim os primeiros cristãos foram martirizados, porque eles entendiam perfeitamente que mais importante do que a sua vida, mais importante do que o seu próprio corpo, era o conteúdo da mensagem que eles levavam. É como se eles fossem simplesmente vasos de barro, vasos sem o menor valor, aquela correspondência que não levanta suspeita, mas quando eles abriam a boca, quando eles falavam, quando eles revelavam o tesouro que de fato era o tesouro que existia nos seus corações, o mundo começa a ser transtornado, o mundo começa a ser modificado. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo então diz, olha, este tesouro em vaso de barro, na realidade tem como objetivo mostrar a excelência do poder de Deus e da ação de Deus. Ele como pregador tinha consciência disso. A eficácia da sua mensagem não dependia da forma como ele pregava, da roupa que ele usava, da sua capacidade pessoal, intelectual. Irmão, se fosse assim, como seria bom se nós abríssemos a cabeça das pessoas, né? E conversêssemos. Os pais aqui presentes, como seria bom se nós abríssemos a cabeça dos nossos filhos naquele momento da teimosia, né? Que nós sabemos que vai dar errado e eles simplesmente não nos escutam. O pregador não é diferente. Quantas e quantas vezes nós estamos pregando, nós estamos ensinando e o homem continua ali, não é, firme no seu propósito de desobedecer ou firme no seu propósito de não acatar aquilo que está escutando.
Mas existe um momento que, para além do pregador, que é um simples vaso de barro e que deve sempre ser assim, obviamente nas mãos do oleiro, o tesouro de fato é pregado e existe um momento em que aí sim, o Espírito Santo de Deus aplica essa verdade à vida, ao coração e à mente das pessoas. E aí, meus amados irmãos, não há quem possa resistir ao poder de Deus. E aí, meus amados irmãos, nessa hora, o valor da palavra de Deus, de fato, ele pode ser percebido na vida e no coração daquelas pessoas. Pessoas que são alvo, pessoas que são o objeto, né, da ação dessa palavra, da ação desse evangelho. Eu queria focar, apesar dessa minha introdução, para contextualizar os irmãos, basicamente, hoje no verso 8 e no verso 9. Porque o contexto é esse, o contexto é o contexto da fragilidade do nosso corpo. O contexto é o contexto de que nós não somos nada. O tesouro é o poder de Deus, é a ação de Deus na nossa vida. Na realidade, eu olho para esse texto e vejo aqui o apóstolo Paulo tentando fazer com que os seus ouvintes, né, os irmãos ali de Corinto, conseguissem perceber e compreender que o poder de Deus é de fato o maior tesouro que nós podemos contar na nossa vida. O poder fruto da ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. O próprio Senhor Jesus nos falou desse poder, Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão viver num mundo difícil, vocês vão ser hostilizados, mas vocês vão se manter firmes na fé, vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, não importa, no lugar mais hostil que possa existir ao Evangelho, ali vai existir alguém que prega o Evangelho e o poder daquele Evangelho vai transformar vidas. As notícias que chegam, muitas vezes não completas, diante de países fechados ao Evangelho, é que mesmo esses países perseguindo os cristãos, mesmo cristãos sendo mortos, são vasos de barro na mão do oleiro. A mensagem do Evangelho continua crescendo. Países de viés comunista, países de viés ateu, países em que não há liberdade de fé, entre aspas, no submundo, não é, desses países. Eu digo submundo aqui, é aquele que não está, às vezes, muito claro na superfície. Nós enxergamos o poder de Deus agindo na vida daquelas pessoas, transformando as vidas, transformando os corações. Existem cristãos fiéis, talvez até mais fiéis do que alguns que vivem no Brasil, lá na Coreia do Norte. Existem cristãos fiéis e firmes lá na China, sendo perseguidos por um partido contrário, por um partido e por um governo que é contrário à liberdade religiosa, à liberdade de expressão, dentre tantos outros exemplos na história, seja na história que vivemos hoje no presente, seja na história pretérita, que nós poderíamos relatar aqui para os irmãos. O poder de Deus vai agindo. O poder de Deus usa os vasos de barro. O poder de Deus vai usar a mim e a você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós somos vasos nas mãos do oleiro, mas o conteúdo da nossa mensagem é um tesouro maravilhoso. Mas o poder de Deus que age na nossa vida é um tesouro bendito e maravilhoso. E aí eu pergunto, irmãos, como esse poder age na nossa vida? Como o poder de Deus age na minha vida e na sua vida? Vamos olhar então para o verso 8 e para o verso 9. O verso 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Esse é o primeiro ponto a ser destacado, da forma como o poder de Deus age na nossa vida. Atribulados, mas não angustiados. Pastor, o que é que significa isso? Nessa hora, recorrer ao significado no original dessas palavras vai nos ajudar bastante a entender o que o apóstolo Paulo está
dizendo e ensinando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, à igreja, com certeza vai nos ajudar a entender e compreender há muitas coisas que acontecem na nossa própria existência. Pessoas atribuladas, e a ideia dessa palavra é essa, não é? São pessoas que estão sob forte pressão. Ou você pode até imaginar alguém que está sob forte opressão, não apenas pressão. São aquelas tensões da vida, são aquelas dificuldades da vida. São aqueles momentos em que nós não estamos e não haveremos de desfrutar da calmaria. Eu estou lendo um livro do pastor Martin Luther King. Esses dias eu comecei a leitura. E ele conta e narra um pouco da história, da luta dele contra a segregação racial nos Estados Unidos. E tem uma parte da história que é muito tocante, né? Eu estava lendo inclusive agora de tarde, um momento crucial na luta contra a segregação, ele juntamente com outros pastores, né? E outras pessoas, numa cidade extremamente racista, né? Ele tinha que decidir se ele também ia para a rua para ser preso ou não, porque, não sei se os irmãos conhecem um pouco da história, Luther King, ele pregou, não é, e vivenciou a luta sem a violência, não é? A luta contra a opressão social, mas sem o uso das armas, sem o uso da violência, né? E a narrativa é que muitas pessoas que estavam simplesmente marchando naquela cidade, fazendo uma passeata totalmente pacífica, eram presas. E como eles sabiam que ia acontecer isso, eles já levantavam fundos para pagar as fianças das pessoas que seriam presas. Às vezes, em um dia, 200, 100, 300 pessoas eram presas. E eles chegam no momento em que mais de 300 pessoas já estavam presas. O dinheiro que eles tinham arrecadado para a fiança tinha acabado. Ele já tinha colocado no coração que ele também tinha que ir para se entregar para ser preso, porque o fato dele ir era a certeza de que ele seria preso também. E alguns de seus companheiros diziam, olha, não é momento de você fazer isso, nós não temos mais dinheiro para pagar a fiança, você é que tem os contatos para a gente arrecadar o dinheiro para conseguir libertar as pessoas. Se você estiver preso, o que é que vai acontecer com o movimento? Nós vamos nos enfraquecer. E ele disse que numa sala, em torno de 30 homens ali, discutindo o assunto, né? A maioria deles pastores engajados nesse movimento de libertação, não é? De igualdade social para os negros, para os pretos, não é? Lá nos Estados Unidos. Ele diz que vai para um canto e toma uma decisão solitária. Ele é um orador fantástico, ele sabe fazer o uso das palavras com poucas pessoas. E ele diz, olha, no meio de 30 pessoas eu estava sozinho. E naquele momento eu tomei uma decisão. A minha decisão é que eu deveria ser preso. Porque como é que eu iria encarar aquelas 300 pessoas que estavam na cadeia? Elas estavam esperando que eu também tomasse aquela decisão. Elas estavam esperando que eu também desse e entregasse o meu corpo para ser ali aprisionado. E ele foi no outro dia, ele participou da marcha, ele foi preso, ele foi colocado numa solitária. E a narrativa que ele coloca desse momento da vida dele é uma narrativa terrível. Porque ele diz que naquela solitária ele via a luz do sol sobre aquela cela em que ele estava, mas é como se a esperança estivesse indo embora. Ele estava sob forte pressão. Uma opressão abatia a sua alma, uma opressão abatia o seu espírito. Ele diz, olha, eu enxergava a luz do sol, mas parece que eu começava a não enxergar mais a luz no fim do túnel. Os irmãos compreendem o sofrimento que esse homem estava passando naquele momento. Fazia poucos meses que a sua filhinha tinha nascido, a sua esposa tinha dado a luz, a sua filhinha estava num outro estado, numa outra cidade, e ele estava envolvido nesse momento. Talvez a gente não compreenda muito bem, porque a gente não vivenciou algo dessa natureza, mas era um momento de profundo sofrimento. E da mesma forma que nós refletimos hoje pela manhã, quando eu disse que as dificuldades, as angústias, a opressão e a pressão se abate sobre a família dos servos de Deus também. Lembre-se de Marta, Maria e Lázaro, eram amados pelo Senhor Jesus, mas ele estava doente. Era um problema que estava dentro da sua casa.
Pastor Martin Luther King, um servo de Deus, um homem firme nas suas convicções. Naquele momento ele se encontra numa solitária. A única coisa que ele não perdeu foi a fé, porque antes de ir para a marcha, sabendo que ia ser preso, ele disse, olha, nós não temos dinheiro, mas eu tenho fé que Deus vai levantar pessoas para que a gente levante dinheiro e a gente pague a fiança e as pessoas sejam libertadas. E talvez aí seja a diferença entre estar atribulado e a ideia aqui do angustiado, porque a ideia do angustiado aqui é a ideia de alguém que está esmagado. É aquela ideia quase que de uma destruição total, de um aniquilamento total. Ele conta então que nos dias que se seguiram, eu não vou contar a história toda, ele finalmente, depois de alguns dias, recebe a visita de um dos seus advogados, que a primeira coisa que diz para ele é o seguinte, olha, miraculosamente nós conseguimos levantar $50 mil e pagar todas as fianças, ou quase todas as fianças. Inclusive a dele também entraria no bolo disso. A fé é enxergar a luz no fim do túnel, mesmo quando tudo está escuro. Mesmo quando o sol não está irradiando o quarto da nossa existência. O quarto escuro que às vezes o nosso coração se encontra. Como age o poder de Deus na vida do servo do Senhor, como age o poder de Deus na nossa vida, na vida do crente. Meus amados irmãos, nós seremos atribulados, sim, nós passaremos por opressão, nós passaremos por pressões as mais variadas em todas as áreas que você possa imaginar na sua vida. Seja na área familiar, conjugal, na criação dos filhos. Quantos pais hoje vivem sofrendo porque os seus filhos, por exemplo, estão longe dos caminhos do Senhor? Quantos pais crentes sofrem com isso? Quantos pais crentes sofrem porque os seus filhos decidirem em algum momento seguir no caminho das drogas? E hoje encontram-se sob o poder da química das drogas, não conseguem se libertar. Homens, mulheres atribulados, vivendo uma forte opressão. Quantos de nós não passamos dificuldades com uma doença dentro da nossa casa? Quantos de nós não passamos dificuldades em alguma situação, num aperto financeiro, na falta de trabalho? Qual é a área? São várias áreas em que nós podemos ser atribulados. Mas quando Cristo está no barco da nossa existência, quando o poder de Deus age em nós, vasos de barro, pessoas que de fato não têm poder em si mesmas para a solução dos seus problemas. Mas quando o poder de Deus age na nossa vida, nós até podemos ser atribulados, mas jamais nós seremos esmagados. Porque essa é a ideia no original aí do angustiado. Jamais nós seremos aniquilados, jamais nós seremos esmagados, jamais nós haveremos de nos sentir só, porque nós teremos a convicção, a certeza de que existe um Deus que é poderoso, que cuida de nós. O poder de Deus age na nossa vida. Nós não somos ninguém mesmo não, irmãos. Não devemos nos enganar com as coisas desse mundo, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. Quantas e quantas vezes a gente diz assim, não, eu resolvo isso. E a gente sempre acha que resolve isso. E às vezes a coisa vai estreitando, e a coisa vai estreitando, e a coisa vai estreitando. Você chega num momento que você diz, e agora? Eu não consigo mais resolver isso. Esse somos nós. Nós não temos toda a força, nós não temos toda a capacidade, nós não temos todo o poder, nós não temos toda a inteligência. Mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Mas nós servimos a um Deus que tem todo o poder. Mas nós servimos a um Deus que disse a Lázaro, sai, levanta, e anda. Ele disse para o paralítico, a tua vista foi restaurada, vai lá e agora agradece. Ele disse para aquele que era cego. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, que venceu a morte. E o poder de Deus age na vida do crente. Nós precisamos compreender isso, meus amados irmãos. O problema talvez é que a gente esteja perdendo o foco. Talvez a gente esteja achando que nós temos valor além do que nós temos. E eu não estou dizendo que nós não temos valor.
Mas comparado ao poder de Deus, nós não valemos absolutamente nada, nós somos como um vaso de barro. O nosso valor é o valor de um vaso de barro. Pode até ter algum valor, mas não se compara ao tesouro, que é o poder de Deus agindo na nossa vida. Nós não somos deuses, nós não temos o poder de Deus. Por isso, meu amado irmão, no momento em que você estiver enfrentando essa pressão na sua vida, essa opressão na sua vida, esse momento de tribulação, onde você está sendo atribulado, recorra a quem de fato pode. Recorra ao poder de Deus que age na sua vida, para que Deus nos preserve, para que Deus não permita que sejamos aniquilados. Lembre-se de Jó, perdeu muita coisa, coisas valiosas demais, mas Deus não permitiu que ele fosse aniquilado. Na vida dele você não toca. Na vida dele você não toca, tem um limite. Até aqui vai, mas a partir daqui não. Esse aqui é meu filho. Esse aqui é meu servo. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, essa família aqui, Lázaro, Marta e Maria, é a família que eu amo. Vai até certo ponto, além desse ponto não vai. O poder de Deus age na nossa vida. Como esse poder age? Segundo, acompanha aí o raciocínio ainda no verso 8. Perplexos, porém não desanimados. A ideia de alguém perplexo aqui, na ideia mesmo do contexto original, do texto original, é a ideia de alguém que está desorientado, sem rumo, desorientado. Alguém que talvez tenha mais dúvida do que certeza. Dúvidas, às vezes, todos nós temos, concordam comigo? Mas existem situações na vida onde parece que a gente tem mais dúvida do que certeza. De modo que a gente fica desorientado. Eu não sei se eu vou para frente, eu não sei se eu volto para trás, eu não sei se eu vou para a direita, eu não sei se eu vou para a esquerda, o que é que eu faço? Parecendo o Chapolin Colorado, né? E agora? Quem poderá nos socorrer? Eu não tenho saída, eu não tenho escapatória. Então, na mente daquele que está desorientado, obviamente, né? Então, a ideia aqui do texto é o seguinte, olha, nós podemos até estar perplexos. O apóstolo Paulo foi alguém que desfrutou de sofrimentos terríveis na sua vida, por conta do Evangelho. Apedrejado, sofreu naufrágio, foi torturado, preso, privado de tantas e tantas situações. Experimentou o desconforto de perto. Eu não tenho dúvida que em algum momento ele estava perplexo, como nós podemos nos encontrar assim. E agora? O que fazer? Eu estou desorientado, eu preciso de uma orientação. Isso é possível acontecer na vida de um crente. Mas o texto completa dizendo assim, perplexos, porém não desanimados. Desanimado traz-nos a ideia de alguém sem vida, traz a ideia de alguém sem vontade de viver, traz a ideia de alguém que não tem vontade de fazer absolutamente nada. Veja, o cristão é assim, a gente pode até em algum momento da nossa existência não saber o que faz, mas a gente quer fazer alguma coisa. Nós não aceitamos, na perspectiva de nos tornarmos pessoas totalmente passivas, sem vida, sem vontade, sem o desejo de modificar aquela realidade na qual nós nos encontramos. Não, o servo de Deus não age assim, e nós não agimos assim, não é porque nós somos bons. Lembre-se, não esqueça, nós somos simplesmente vasos de barro. Nós não agimos dessa forma, nós ainda mantemos a vontade, nós ainda mantemos a vida, nós ainda mantemos o ânimo, porque o poder de Deus age no nosso coração e na nossa vida, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pode ter certeza disso, meu irmão. Perplexos, desorientados, ou voltando lá atrás, atribulados. Nós podemos experimentar isso. É amargo, é ruim, traz sofrimento. Mas não esqueça que nós servimos a um Deus que é o Deus de poder. Não esqueça que o poder de Deus age em nós, está aí no verso 7, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, se dependesse desse vaso de barro, nós estávamos fritos. Mas para deixar muito claro que se algum sucesso existe,
para deixar muito claro, se alguma coisa positiva acontece pelo poder de Deus que age no nosso coração. Se o apóstolo Paulo conseguiu pregar para aqueles que faziam parte da casa de César, se o apóstolo Paulo conseguiu abrir tantas igrejas por tantas cidades do Império Romano, ele fez isso não pela sua competência, ele fez isso porque o poder de Deus agia na sua vida. Se você conquista vitórias, se você avança na sua vida, seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida familiar, você conseguiu e conquistou tudo isso, não pela sua competência, mas pelo poder de Deus que age na sua vida. Nós somos vasos de barro, mas existe um tesouro nesse vaso de barro. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, ele age na nossa vida. Meus amados irmãos, é possível que estas coisas aconteçam, as dúvidas quanto ao presente, as dúvidas quanto ao futuro, né? Aquele momento de desorientação mesmo na vida, as preocupações, aquela sensação de que as coisas não vão acontecer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não desanime. Se mantenha firme. O poder de Deus age por nós. Deus trabalha por mim e por você. Quando o fardo estiver muito grande, entregue ao Senhor Jesus. Ele diz, entrega o teu fardo. Lembra daquela história famosa das pegadas na areia? É uma história tão antiga, né? Mas que mostra de fato, às vezes, como Deus age, daquela pessoa que estava ali caminhando na areia, né? A ideia de que tinha as pegadas deles e as pegadas de Cristo, eu estou entendendo assim, não é? Ao lado dele, e ele angustiado mais naquela caminhada, e de repente apenas só as pegadas, só uma pegada aparece, de uma pessoa, e não mais as pegadas de duas pessoas. E aí ele imagina assim, poxa vida, Cristo me abandonou. Cristo não está mais aqui do meu lado. Quando na realidade Cristo havia pegado ele nos braços. E aquelas pegadas eram do Senhor Jesus. É uma historinha antiga, simples, objetiva, mas que mostra justamente esse Deus que toma o fardo, que em momentos que precisamos nos carrega no colo, nos levanta. Lembra de Elias, servo de Deus? Enfrentou os profetas de Baal, irmãos, numa cena que é fantástica. Fantástica. Obviamente, nenhum de nós estava lá presente, não estávamos lá presentes, mas o relato bíblico mostra um poder maravilhoso agindo naquele momento. Destrói aqueles profetas, centenas deles. Depois ele estava lá, querendo entrar em depressão dentro de uma caverna, sem ânimo, sem vontade. E ali Deus diz, levanta, come, bebe alguma coisa. Levanta, come, bebe alguma coisa. É a palavra de Deus dizendo assim, reage. É o poder de Deus agindo no nosso coração, não nos deixando abater a ponto de ficarmos prostrados. Deus nos levanta. Meu amado irmão, no dia que você estiver caído, no dia que você estiver deitado, o poder de Deus é capaz de levantar você. É capaz de restaurar a sua vida. Creia nisso. Creia nesta verdade. Não é que ela faz a diferença na nossa vida, ela faz toda a diferença na nossa vida. Nós temos um tesouro que nós não podemos abrir mão dele. Os irmãos percebem como às vezes nós somos tolos? Como nós estamos querendo correr às vezes atrás de outros tesouros que não valem absolutamente nada, quando nós temos um tesouro que nos é garantido, que poderia modificar e transformar a nossa vida completamente. Eu fecho, irmãos, a minha fala nessa noite com o verso 9. Perseguidos, porém não desamparados. O apóstolo Paulo, os primeiros cristãos, sabiam muito bem o que era perseguição. A ideia de perseguição aqui, irmãos, é a ideia de alguém que está sendo caçado. Não tem lá o caçador, não é, e a presa. É aquela ideia daquele sonho que quase todos nós já tivemos um dia, né, de estar fugindo e alguém está lhe perseguindo.
E se for na areia da praia, então, a gente corre e não sai do lugar. Você já sonhou alguma coisa assim parecida? A perseguição, alguém está no seu encalço, não é? É aquela situação em que a gente não consegue nem respirar. A gente simplesmente precisa correr. Eu lembro vagamente mesmo, porque foi uma coisa tão rápida, de um momento em que a providência de Deus agiu na minha vida. Eu, um adolescente, andando de bicicleta, por ali, naquela região ali do Hospital Vida, ali da Jatiuca, limite mais ou menos com a Ponta Verde. Eu estava sozinho andando de bicicleta por ali, eu devia ter, sei lá, meus 12, 13 anos de idade. Hoje ali tem muito prédio já, mas há uns 30 e poucos anos atrás ali tinha muita casa, e umas casas bonitas, casas grandes, né? Muitas casas bonitas ali. Eu lembro que eu estava andando de bicicleta e eu não sei de onde veio, eu suponho que foi de uma casa daquela, simplesmente apareceu um Rottweiler e começou a latir para o meu lado e começou a querer avançar em mim, e eu botei para pedalar e esse cachorro simplesmente decidiu me perseguir. Irmãos, foi uma das maiores angústias que eu já senti na vida, porque não é brincadeira você ver um cachorro daquele babando, querendo lhe pegar. Eu sei que eu abaixei a cabeça e pedalei, não sei nem para onde é que eu ia, eu sei que eu pedalava sem parar, alucinadamente. O cachorro sumiu, eu não vi mais o cachorro, graças a Deus. Eu acho que Deus deve ter mandado uns anjos ali, um me empurrava e o outro segurava o cachorro, porque eu não tinha como vencer aquele cachorro. Não tinha a menor condição de eu vencer aquele cachorro. Se aquele cachorro avança em mim, eu estava liquidado. A sensação de você ser perseguido, de não poder respirar, de não poder... Deixa eu dar uma paradazinha aqui para descansar. Não tem descanso. Se você para e descansa, você morre. Se você para e descansa, você é destruído. Meus amados irmãos, em alguns momentos na nossa vida não é assim que nós nos sentimos. Parece que está tudo dando errado. É aquela perseguição. Os cristãos nos primeiros séculos, eles foram fortemente perseguidos. Muitos, inclusive, martirizados, assassinados. Sabe o que é que o texto diz? Vocês vão ser perseguidos, mas jamais vocês vão ser esquecidos, desamparados ou deixados para trás por Deus. Esta é uma verdade que o texto nos ensina nesse momento. A perseguição existe, a luta às vezes é sem trégua, não haverá um minuto para respirar, você simplesmente vai estar cansado, exausto e tendo que pedalar alucinadamente, porque se você parar de pedalar, você cai da bicicleta. O Rottweiler vai pegar você, mas Deus não nos desampara. E mesmo que a gente venha, não esqueça dessa verdade, e mesmo que a gente venha a sucumbir nesta vida, nós temos a certeza de uma vida eterna. Porque a garantia de Deus, ela é tão maravilhosa. Esse não nos deixar para trás é tão fantástico e tão maravilhoso, que essa garantia ela vai para além dessa vida. Você vai lá e compra, sei lá, um eletrodoméstico, 1 ano de garantia. Antigamente as coisas duravam a vida quase toda, né? Hoje não. Mudou a lógica do comércio, da indústria. Mas você vai lá e compra alguma coisa de ouro, aí está lá, qual é a garantia? Para a vida toda. Concorda comigo? Beleza, você morreu, você levou? Não. Então até essa garantia tem limite. Até essa garantia tem limite. O que Deus nos proporciona é algo eterno. É algo que não tem limite. Os irmãos conseguem compreender isso? É por isso que é mais precioso do que o ouro. É mais precioso do que aquilo que a traça pode destruir, que a ferrugem pode corroer, que o ladrão pode roubar. A salvação, a certeza da salvação, a esperança da vida eterna. É algo, meus amados irmãos, que deve preencher a nossa vida e o nosso coração. E mesmo diante da mais atroz perseguição, que como cristãos nós venhamos a enfrentar, nós tenhamos sempre a certeza e a convicção de que não existe nada nem ninguém que pode nos separar do amor de Cristo. Um dia nós estaremos na presença do Senhor.
Um dia não será preciso mais pedalar. Um dia não será preciso mais chorar. Um dia não será preciso mais passar pela tribulação, pela angústia. Um dia essa perseguição vai acabar. Essa vida terrível vai acabar. As doenças, o choro, os velórios, o sofrimento, a dor. Tudo isso vai cessar, tudo isso vai acabar. Eu não sei vocês, mas eu almejo tanto esse dia. E cada dia que eu vivo mais nessa vida, mais eu almejo a vinda do Senhor Jesus, mais eu tenho vontade de dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Se Ele não quiser vir agora, se Ele estiver propondo para nós, igreja do Senhor, enfrentarmos perseguições nos dias que se anunciam diante de nós, que eu acho que vai acontecer. A impressão que eu tenho é que dias difíceis para os cristãos se anunciam. As perseguições já têm eclodido no nosso país, aqui e acolá. Que nós possamos orar e pedir a Deus firmeza de fé. Que Ele nos proteja. Se for para doer, que doa um pouquinho menos, mas que Ele nos dê força para aguentar a dor. Se for para passar por um estreito, por uma grande dificuldade, se Ele puder aliviar, que Ele o faça. Mas se não for esse sentido, que Ele nos dê a força, a fé, para que a gente possa ser fiel até a morte. Para que a gente continue olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não se esqueça, meu amado irmão, você pode ser perseguido, tudo nessa vida pode dar errado, mas Deus jamais esquece de você. Deus jamais haverá de deixar você para trás. A oposição do mundo, a oposição do pecado, a oposição de Satanás, tudo isso machuca, tudo isso traz dias difíceis para todos nós. Mas o nosso Deus é maior do que tudo isso. E o poder de Deus age na minha vida e na sua vida. Não esqueça disto. O poder de Deus age na sua vida. Para que, diz o texto, a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Que o poder de Deus continue agindo na minha vida e na sua vida. Que o poder de Deus continue agindo na vida da sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.